Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que um perdido espera se encontrar, bem mais que um filho espera a mãe querida. Ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. A palavra promete que no entardecer haveria luz. E justamente quando mais se escurece, mais a luz brilha. Aquele que é santo santifica-se ainda. Aquele que é imundo pratica mais imundícia ainda. Ouvintes, vamos pensar um pouquinho sobre o tremendo instante do silêncio. Jesus Cristo percorreu as aldeias, as cidades do seu mundo, entrou nos templos, nas sinagogas, pregou, advertiu, curou os enfermos, mas chegou o momento em que os homens queriam ouvir dele alguma coisa, mas ele se manteve em silêncio. Não há coisa mais dura, mais dramática do que o silêncio.
em determinados instantes. Aquela mãe está sempre ali respondendo o grito, o clamor intransigente daquela filha, daquele filho, daquele marido de coração duro e perverso. Mas um dia, aquela filha rebelde, aquele filho rebelde, aquele marido de coração duro, não ouve mais aquela voz na cozinha, lá no tanque de lavar roupa, não ouve mais aquela voz lá no quarto, não ouve mais aquela voz na hora do almoço, na hora do jantar. Isto tem acontecido com milhares e milhares de lares. A morte pôs fim, o silêncio penetrou, a ausência causou a falta da voz fraca e débil de uma mãe cansada, martirizada, escravizada pelos caprichos de pessoas incompreensíveis. Onde está, mamãe? Onde está, papai? Agora é tarde. O silêncio, nesta hora, é a maior vingança. Agora é tarde demais. Eles queriam ouvir alguma coisa de Jesus. E Pilatos chegou a se desesperar. Me diga uma coisa, o que é verdade? A verdade estava diante dele com seu maior sermão, o silêncio. O sumo sacerdote chegou a clamar com desespero: se você é o Filho de Deus, fala! Ora, senhor sumo sacerdote, você não é doutor nas Escrituras? Você não sabe que está escrito que uma virgem conceberia e daria à luz um filho? Você não conhece o que está prometido a respeito do Messias? E por que você pergunta se tu és o Filho de Deus? Fala, responde. Eles estão acusando a você e você não responde nada. O silêncio continua e o desespero, a angústia aumenta, e a pressa é de encerrar mesmo aquela vida, é de que ela desapareça do mapa. Este homem, tanto falando como em silêncio, é um tormento para nós. Jesus, de qualquer maneira, era inconveniente para eles, tanto curando, tanto ressuscitando os mortos, tanto ensinando as bem-aventuranças, o sermão da montanha, tanto fazendo bem, como diz um escrito, a história, que Maria Madalena saiu gritando. O que fez ele? Ele curou os enfermos, ele libertou os oprimidos, ele me libertou. O que fez ele para vocês crucificá-lo? O que fez ele? Mas ali estava o silêncio, e Jesus realiza a obra tanto falando como em silêncio. Lá na casa de Zaqueu ele ficou calado, em silêncio, e de repente a alma de Zaqueu explodiu, as suas entranhas se moveram. Mestre, eu não suporto mais esta vida que eu levo, esse conforto que eu tenho adquirido através do roubo, da injustiça, estas coisas que eu tenho posto o meu coração nelas, esse tesouro que eu tenho, é inferno para mim. Mas o que é que eu estou falando, Zaqueu? Eu não falei nada, eu estou em silêncio. Amados, a presença de Jesus é incompatível com o homem do pecado, tanto ele falando como em silêncio. Quando o profeta desta era estava pregando, curando os doentes, ressuscitando os mortos, e que revelou a palavra, muitos rangeram os dentes, mas até hoje, no seu silêncio, a sua mensagem desespera os sumos sacerdotes, está preocupando. Mas como este homem morreu há tanto tempo? E como que esta mensagem pode fazer estas coisas? Sim, Jesus está em silêncio, mas ele pôde agir no coração de Zaqueu, e o seu evangelho é propagado através do Espírito Santo, que obra lá no profundo do coração, que opera lá no profundo da alma, das entranhas, das medulas, das juntas e medulas, e ninguém pode parar diante desta mensagem sem uma reação qualquer. Ou aceita, ou clama como Zaqueu, ou clama como Maria Madalena, ou clama como ladrão da direita ou como ladrão da esquerda. Ninguém fica indiferente, ninguém pode ficar neutro, ou toma uma posição contra ou a favor, ou mais cedo ou mais tarde. Apesar de que aqueles que ficaram indiferentes a Jesus estavam contra Jesus da mesma forma, estavam sob a mesma condenação. Sim, amados,
O silêncio de Deus para com Saul lhe causou desespero a tal ponto de um homem que conhecia, que sabia que não podia consultar uma feiticeira. Depois de consultar, Deus não ouviu, não respondeu. 1 Samuel capítulo 28. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu. Versículo 6. Nem por sonho, nem por urim, nem por profetas, nem por sonhos, nem através daquela pedra, e nem através dos profetas. Deus não respondeu. E o que fez ele? Partiu para uma maneira antibíblica, partiu para uma maneira anti-escriturística. Se nós pudéssemos destrinchar isto aqui e mostrarmos a situação destes homens que estão curando enfermos, fazendo comércio da cura divina, e que estão arrastando multidões após si, como diz as Escrituras, sendo enganados e enganando, fazendo buraco no chão de tanto orar, com seus joelhos, ficando tantos dias em jejum. Não precisa disso. Os dons são dados sem arrependimento. As pessoas já nascem com eles. Não precisa destas coisas para curar os enfermos. Não precisa disto para libertar os oprimidos. Jesus diz que é o suficiente crer. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas quando Deus não responde através de sua palavra, quando o homem desfolha a Bíblia de uma capa na outra e não encontra o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando o homem desfolha a Bíblia de uma capa na outra e não sabe ensinar a mulher qual é o devido lugar dela no corpo de Cristo, quando o homem desfolha a Bíblia de uma capa na outra e não encontra a razão pela qual Deus é um e se manifestou em um corpo, então o que tem que fazer? Consultar a feiticeira e entrar pelo caminho da mãe feiticeira, que está embriagada com o sangue dos santos, assentada sobre muitas águas e em fornicação com os reis da terra. Ó filhas da grande prostituta de Apocalipse capítulo 17, vós tendes pela vossa frente um silêncio de Deus, mas esse silêncio de Deus tem redundado em inferno para vós, e vocês têm que descambar para um evangelho científico moderno em um extremo, e no outro extremo se agarrarem os dons pentecostais e dizerem que tem tudo e que não precisa de um profeta, que não precisa de mais nada. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 para vocês. O vosso fim está às portas. Quem vos livrará da condenação? Ó serpentes e raças de víboras, sepulcros caiados, cegos dirigindo cegos, e ambos caindo no buraco. O silêncio de Deus a vosso respeito quer dizer que Ele não quer nada convosco. Deus não tem vos falado através da palavra. Malaquias 4, versículos 5 e 6 não é a voz de Deus para vós. Atos 2, 38 não é escrituras para vós. Mulherinhas carregadas de pecado, com Bíblias debaixo do braço. Mulheres pregadoras. 1 Coríntios 14, versículo 34, não é nada para vocês. É silêncio de Deus. Deus está mudo ali para você. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 a 15, é silêncio para vós. Deus não fala mais a vocês através das Escrituras. É preciso de um feiticeiro, de uma feiticeira, como precisou para Saul. O silêncio cobre a terra. A voz de um que dorme no Senhor tem penetrado exclusivamente no coração do Zaqueu. Tem sido a voz do bom pastor para aquela que é uma ovelha sozinha e solitária, sendo afligida e afligido. Ó corpo de Jesus, ó filhas de Deus, cuja voz do Senhor tem penetrado em suas almas, consolai-vos com estas palavras. O Senhor está às portas, Ele não está em silêncio para convosco. A sua voz tem penetrado em vossos corações. A sua santa palavra, mesmo às vezes em silêncio,
no silêncio das madrugadas, nas caladas da noite, nas horas das dores e das aflições, nos dias tenebrosos, assoladores, a voz do Senhor tem penetrado em vossos corações, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele está tocando a sua trombeta, o mistério de Deus tem sido revelado, porque a vós nos é dado conhecer o mistério de Deus, a vós vos é dado ouvir a voz do bom pastor, e serdes consolados nas aflições, nas angústias e nas necessidades. Eu, João, vosso conservo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, participante das mesmas aflições, mas também do mesmo reino, ouvindo a mesma voz, recebendo o mesmo Espírito, o mesmo parecer, o mesmo batismo, o mesmo Consolador. A voz de Deus está no coração daquela filha do Senhor que está ali distante de uma congregação, sozinha, solitária. A voz de Deus está falando ao coração daquele filho. Amados, deem valor à voz do Senhor. É aquela voz que penetra. Não uma voz de argumento mental, intelectual. Não, é uma voz que penetra lá nas entranhas, nas medulas e juntas, e discerne os pensamentos, revela as coisas ocultas, revela o que está para acontecer, mostra os dias de Noé, os sinais de Sodoma e de Gomorra, e diz assim: olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Amém. Ó Deus eterno e Pai poderoso, te rogo com a minha alma, com o meu espírito, com o meu coração, que a tua voz esteja consolando, animando, corrigindo, redarguindo, exortando, Senhor, e despertando todas as vidas eleitas para esta preparação final, para o rapto, Senhor, para o arrebatamento, meu Deus, e esta mensagem seja confirmada com alívio da dor deste corpo que está dolorido, que está enfermo, Senhor. Ó Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, atenta para a súplica de cada um, para o pedido de cada pessoa que nesse instante te roga com a alma e com o espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo